A princesa Diana de Gales faleceu em um acidente de carro. O diário secreto da princesa Diana acaba de revelar detalhes chocantes sobre seu conturbado casamento com o rei Charles. Enterrados em suas páginas estão segredos que foram mantidos longe do público por décadas, expondo as profundas cicatrizes emocionais que ela carregou ao longo de sua vida na realeza. Entre as revelações mais arrepiantes, destaca-se a frase "Vá para o inferno". Essa única linha captura a dor e a frustração cruas que Diana suportou e oferece um vislumbre de sua personalidade feroz. Batalhas emocionais que se desenrolaram por trás dos muros do palácio. Estas entradas, recentemente reveladas, lançam luz sobre um escândalo que permaneceu oculto por muito tempo. O Diário Secreto, uma confissão da turbulência na realeza. O diário secreto da princesa Diana tornou-se uma janela para seu coração e mente durante os anos mais turbulentos de seu casamento com o rei Charles. Este diário pessoal era muito mais do que uma coleção de pensamentos. Era seu santuário. Para Diana, escrever era uma forma de lidar com as pressões esmagadoras da vida na realeza e com o isolamento que sentia. Os muros do palácio e o desmoronamento doloroso de seu relacionamento com Charles eram tudo o que ela podia suportar, e somente ela. Através de suas anotações manuscritas, vislumbramos uma mulher presa em uma tempestade de emoções, buscando desesperadamente consolo, no único lugar onde podia realmente expressar seus pensamentos, seu diário. Diana começou a escrever um diário nos primeiros anos de seu casamento. Superficialmente, ela era a mulher mais glamourosa do mundo, adorada pelo público e reverenciada como a princesa do povo nos bastidores. No entanto, a realidade era outra, muito diferente, lutando para se adaptar aos rígidos protocolos da realeza e sob constante escrutínio. Diana se sentia cada vez mais presa. Ela começou a documentar suas experiências usando as páginas de seu diário como uma válvula de escape para as frustrações e inseguranças que não podia compartilhar publicamente. O diário tornou-se uma testemunha silenciosa de seus momentos mais íntimos, um confidente, a quem ela revelou todos os segredos de sua vida, como membro da realeza e esposa do rei Charles. Com o passar dos anos, as rachaduras em seu casamento se tornaram mais evidentes. Aparentemente, as anotações de Diana mudaram da incerteza para a raiva e a mágoa. Ela descreveu as esperanças iniciais que tinha para o casamento, entrando na união com a crença de que ela e Charles compartilhariam uma vida construída sobre respeito e amor mútuos. Mas essas esperanças logo se dissiparam. Diana logo percebeu que os sentimentos de Charles estavam divididos, uma verdade dolorosa, que o diário captura com clareza comovente. Um dos aspectos mais marcantes do diário secreto da princesa Diana é como ela documentou o aprofundamento dessa relação. A ruptura emocional entre ela e Charles é evidente em uma das anotações na qual ela escreveu sobre seus crescentes sentimentos de solidão e traição. "Pensei que deveríamos estar juntos nisso", escreveu ela. "Mas parece que estou lutando sozinha." Essas primeiras confissões de decepção revelam as rachaduras que eventualmente levariam ao colapso do casamento. O diário retrata uma mulher que queria fazer seu casamento funcionar, mas que aos poucos ia percebendo que seus esforços talvez nunca fossem suficientes. Com o passar do tempo, os escritos de Diana, ela detalha seu crescente ressentimento em relação a Charles, especialmente à medida que seu caso com Camilla Parker se tornava mais evidente. A dor de Diana foi agravada pelo fato de que o relacionamento contínuo de Charles com Camilla era algo que ela se sentia impotente para impedir. Em várias entradas de seu diário, ela expressou sua frustração com a aceitação do caso pela família real, escrevendo sobre a pressão que sentia para permanecer em silêncio, apesar de sua crescente angústia emocional. Foi nesses momentos que Diana se viu sentindo cada vez mais isolada, com o palácio parecendo fechar fileiras em torno de Charles, deixando-a sozinha para suportar o peso do casamento em ruínas. Uma anotação particularmente intensa revelou a profundidade emocional da raiva de Diana em relação a Charles. Ela escreveu: "É como se meus sentimentos não importassem. Eu não sou nada para ele. Como ele pôde fazer isso comigo?" Nessas palavras cruas, Diana expôs
seu sentimento de traição. O ápice desses sentimentos é capturado talvez no momento mais poderoso e arrepiante do livro. Diário. A infame frase, vá para o inferno. Escritas no calor de um de seus momentos mais difíceis, essas 3 palavras transmitem um nível de raiva e frustração que Diana não conseguia expressar em nenhum outro lugar. A intensidade desse desabafo revela a extensão de seu tormento emocional, ilustrando a profundidade com que o desmoronamento de seu casamento a havia ferido. O diário também documenta momentos de desespero nos quais Diana confidenciou em suas páginas suas lutas para conciliar a imagem pública de sua vida com a dolorosa realidade que vivia. Ela escreveu sobre a pressão para manter uma fachada perfeita enquanto suportava o que ela descreveu como um relacionamento emocionalmente distante e tenso com o rei Charles. As entradas do diário mostram uma mulher dividida entre seus deveres reais e seu próprio bem-estar emocional, lutando para encontrar uma maneira de manter ambos. Essas confissões íntimas que ela manteve, escondida do mundo, nos dão uma compreensão mais profunda da dor que ela suportou e da força que precisou para seguir em frente. O diário oferece um vislumbre raro e comovente da vida privada. Lutas por trás da fachada pública de sua vida na realeza. O famoso momento, vá para o inferno. O que o desencadeou? Vá para o inferno. Essa explosão emocional crua capturou a intensidade da dor e da raiva que Diana sentiu em seu casamento com o rei Charles. Não foi apenas um comentário passageiro, foi o culminar de anos de mágoa, frustração e turbulência emocional. Mas o que exatamente desencadeou esse momento explosivo? E por que Diana se sentiu compelida a escrever essas 3 palavras poderosas em seu diário? Para entender o contexto por trás dessa declaração, precisamos, aprofundando-se na série de conflitos e turbulências emocionais que assolaram o relacionamento de Diana e Charles, percebe-se que seu casamento foi repleto de tensões desde o início. Embora o casamento do casal real tenha sido visto por milhões como um conto de fadas nos bastidores, as rachaduras em seu relacionamento começaram a aparecer logo no começo. O relacionamento contínuo de Charles com Camilla Parker, mesmo após o casamento com Diana, foi uma grande fonte de conflito para ela. Foi uma traição profunda que a deixou insegura e sentindo-se insignificante em seu próprio casamento. As anotações de seu diário deixam claro que ela lutava para lidar com o distanciamento emocional de Charles e sua aparente falta de comprometimento com o relacionamento. O incidente que culminou no momento decisivo não foi uma única discussão ou briga, mas sim o acúmulo de anos de negligência emocional e tensão. Diana suspeitava há muito tempo que Charles ainda se encontrava com Camilla, mas a insistência da família real em manter as aparências a fazia se sentir presa. Esperava-se que ela desempenhasse o papel de esposa e mãe perfeita mesmo, enquanto suas próprias necessidades emocionais eram ignoradas. Esse sentimento de isolamento é evidente nas anotações do diário de Diana, onde ela frequentemente escrevia sobre se sentir abandonada e não amada pelo homem com quem um dia esperara construir uma vida. Um evento, em particular, no entanto, parece ter levado Diana ao seu ponto de ruptura. De acordo com seu diário, ocorreu durante uma discussão acalorada entre ela e Charles, supostamente, sobre o envolvimento contínuo dele com Camilla. Diana já o havia confrontado diversas vezes antes. Porém, a conversa rapidamente se intensificou, com Charles desconsiderando os sentimentos de Diana como irracionais e a acusando de ser emotiva demais. Em seu diário, Diana descreveu esse momento como a gota d'água. Ele me olhou como se eu não fosse nada, como se meus sentimentos não importassem. Eu não aguentava mais. Esse momento de descaso e invalidação emocional era um tema recorrente em seu relacionamento. O diário de Diana está repleto de anotações que descrevem o comportamento de Charles, a atitude fria e frequentemente indiferente de Charles em relação a ela particularmente, quando se tratava de abordar suas preocupações sobre o relacionamento dele com Camilla. Apesar dos repetidos esforços de Diana para falar abertamente sobre seus sentimentos, fazia com que Charles raramente se envolvesse em conversas significativas sobre o casamento deles. Isso deixou Diana sozinha para lidar com suas lutas emocionais. Em uma anotação, ela escreveu: "Tentei de tudo conversar e chorar.
até implorar para que ele me visse, mas ele não vê, ele nunca verá. Diana frequentemente expressava sentimentos de estar presa, emocionalmente e fisicamente, devido às expectativas depositadas nela como membro da realeza. Ela frequentemente escrevia sobre como era difícil encontrar sua voz dentro do palácio, onde seu papel como esposa e mãe parecia ofuscar sua própria identidade. Uma entrada, em particular, lança luz sobre a negligência emocional que Diana sofreu. Ela descreveu um incidente em que Charles a menosprezou na frente de seus amigos, fazendo piadas às suas custas e minimizando suas preocupações sobre o casamento. Ele acha que é tudo uma piada, ela escreveu. Mas para mim não é uma piada. Eu sou morrendo por dentro e ele nem consegue ver. Esse tipo de invalidação emocional era um tema constante no relacionamento de Diana com Charles e desempenhou um papel significativo na amargura que eventualmente a levou a escrever "Vá para o inferno" em seu diário. Foi a rebelião de Diana contra o sistema que a silenciara por tanto tempo e sua maneira de recuperar algum controle sobre a própria vida, mesmo que apenas na privacidade de seu diário. Não sou apenas a esposa dele, escreveu ela em uma entrada. Sou uma pessoa que mereço ser. O diário secreto de princesa. Diana que revela o ciúme. E a infidelidade do rei Charles também oferece um olhar íntimo sobre a tempestade emocional que assolava seu casamento com o rei Charles, embora o relacionamento já estivesse tenso desde o início. Dois temas principais que emergem repetidamente em seus escritos são o ciúme de Charles em relação à crescente popularidade dela e seu caso extraconjugal com Camilla Parker. Essas duas fontes de tensão não apenas fragmentaram o casamento, mas também deixaram Diana profundamente ferida no início de sua vida adulta. Nos anos de seu casamento, Diana rapidamente se tornou um ícone global. Seu charme natural, bondade e beleza cativaram o público de uma forma que Charles jamais poderia ter previsto. Pessoas ao redor do mundo a adoravam. Os registros do diário de Diana revelam que, embora ela fosse grata pelo amor e admiração que recebia do público, isso teve um custo inesperado: o ciúme do marido. Diana escreveu abertamente sobre a mudança sutil, mas perceptível em Charles à medida que sua popularidade crescia. Em um dos registros, ela confidenciou: "Ele odeia isso. Eles me amam mais do que a ele. Eu consigo sentir isso quando estamos juntos. É como se ele não suportasse que a multidão me aplauda mais alto." A ascensão meteórica de Diana não agradou a Charles. Seu diário retrata um homem cada vez mais inseguro sobre sua própria posição, tanto dentro da família real quanto aos olhos do público. Esse ciúme começou a se manifestar em sua vida privada. A irritabilidade de Charles aumentou. Diana documentou momentos em que ele fazia comentários maldosos sobre sua aparência ou ele minimizava suas contribuições para os deveres reais. Ele me disse que era tudo para inglês ver. Ela escreveu em uma anotação que o público só a amava porque ela era jovem e bonita, mas isso não significava nada. Esses comentários mordazes a feriram profundamente e a deixaram se sentindo invalidada e confusa. Ela havia entrado no casamento esperando uma parceria baseada no respeito mútuo, mas em vez disso, se viu constantemente humilhada pelo homem com quem deveria compartilhar a vida. Ela sentia que Charles poderia ter apreciado a admiração do público por ela e a usado a seu favor para beneficiar a família real, em vez de deixar que isso ferisse seu ego. Mas talvez a parte mais dolorosa do relacionamento de Diana com Charles tenha sido o caso dele com Camilla Parker. Uma traição que a assombrou durante todo o casamento. Ela sabia dos sentimentos de Charles por Camilla muito antes de o público sequer saber. Diana relatou várias ocasiões em que confrontou Charles sobre o caso apenas para ser recebida com fria indiferença. Em uma das passagens mais comoventes, Diana escreveu: "Perguntei a ele se a amava. Ele nem sequer respondeu. Negar, ele apenas olhou para mim e disse: 'O que você quer que eu faça a respeito?'" As anotações do diário de Diana revelaram uma mulher lutando contra sentimentos de inadequação e traição, sem saber como lidar com o fato de que o coração de seu marido parecia pertencer a outra mulher. "Sinto que estou vivendo à sombra dela", escreveu Diana.
Não importa o que eu faça, ele sempre volta para ela. Nunca serei suficiente. Essas revelações dolorosas refletem o quão profundamente a infidelidade de Charles a feriu, deixando-a em constante questionamento. A autoestima e o lugar de Diana na vida dele foram afetados à medida que o caso com Camila se tornava mais evidente. O ressentimento de Diana em relação a Charles e a situação se aprofundou. Seu diário revela momentos de desespero em que ela se sentia presa em um casamento sem amor, forçada a manter as aparências em nome da monarquia. "Estou sufocando nesta vida", escreveu ela. "Todos esperam que eu apenas sorria e acene enquanto por dentro estou desmoronando. Como posso fingir que está tudo bem quando meu marido está apaixonado por outra pessoa?" O diário íntimo de Diana. Apesar de sua elegante imagem pública, Diana enfrentou sérios problemas de saúde mental, incluindo pensamentos suicidas e bulimia. Seu diário oferece um relato angustiante de sua luta contra a depressão, que começou no início de seu casamento com Charles. Ela descreveu sentimentos de solidão e isolamento frequentemente, escrevendo sobre como se sentia invisível e ignorada por aqueles ao seu redor, especialmente por seu marido. Em uma entrada sincera, ela escreveu: "Estou cercada de pessoas, mas nunca me senti. Sinto-me cada vez mais sozinha. Ninguém entende o que estou passando", escreveu ela. "Esperam que eu seja perfeita, mas sinto que estou me desmoronando." Sua depressão se aprofundou à medida que seu casamento continuava a se deteriorar. Com a piora da saúde mental, Diana começou a ter pensamentos suicidas que corajosamente documentou em seu diário. Em uma entrada particularmente comovente, ela escreveu sobre estar no topo de uma escadaria no Palácio de Kensington, contemplando o fim de sua vida. "Pensei em simplesmente desistir", admitiu. "Eu estava tão cansada. Cansada de fingir cansada, de ser magoada, cansada de me sentir insignificante." A luta de Diana contra a bulimia foi outra batalha profundamente pessoal que ela documentou em seu diário. Seu transtorno alimentar, que começou como uma forma de lidar com o estresse e a pressão da vida na realeza, foi exacerbado pela turbulência emocional de seu casamento. Diana escreveu sobre como a bulimia se tornou uma maneira de recuperar o controle em uma vida onde muitas vezes se sentia impotente. "Era a única coisa que eu podia controlar." Quando tudo estava desmoronando, ela escreveu: "Pelo menos eu podia controlar o que comia ou deixava de comer." O diário de Diana revela vários casos em que Charles fez comentários dolorosos sobre seu peso e aparência, alimentando ainda mais suas inseguranças. Em uma entrada, ela descreve um momento em que Charles comentou sobre seus hábitos alimentares, dizendo que ela estava acima do peso. Esse comentário, vindo do homem cuja aprovação ela buscava desesperadamente, a deixou devastada. "Eu me sentia como se não fosse nada", escreveu ela. "Como se não importasse o quanto eu tentasse, eu não conseguiria. Nunca serei boa o suficiente para ele." Ela descreveu como o transtorno alimentar se tornou uma forma de autopunição. "Eu queria desaparecer", confessou em uma anotação. "Pensei que se eu pudesse me tornar menor, talvez a dor passasse." O diário de Diana também revela o quanto ela se sentia desamparada pelas pessoas ao seu redor. Apesar de seu sofrimento evidente, ela frequentemente escrevia sobre como seus pedidos de ajuda eram ignorados ou descartados. "Eles não se importam", escreveu em uma anotação particularmente comovente. "Eles acham que estou sendo dramática, mas não entendo o quanto estou sofrendo." Essa falta de apoio emocional só aprofundou o sentimento de isolamento de Diana, deixando-a a enfrentar seus desafios de saúde mental praticamente sozinha. Embora os problemas de saúde mental de Diana fossem profundamente pessoais, eles também foram exacerbados pelo ambiente em que vivia. As expectativas depositadas nela, como membro da família real, combinadas com a negligência emocional que sofreu em seu casamento com Charles, criaram a tempestade perfeita para o sofrimento psicológico. Em uma das anotações, ela escreveu: "Não sei por quanto tempo mais consigo continuar assim." Essas palavras revelam a profundidade de seu sofrimento e o impacto emocional que seu casamento teve em seu bem-estar. Apesar de seus momentos mais sombrios, o diário de Diana também revela sua força e resiliência. Embora tenha lutado contra a depressão, pensamentos suicidas e bulimia, ela continuou a lutar por sua autoestima. Seus escritos mostram uma mulher que, mesmo diante de imensa dor,
estava determinada a encontrar um caminho a seguir. Não vou deixar que eles me destruam. Ela escreveu em uma das entradas: sou mais forte do que eles pensam. O impacto do diário e como os filhos de Diane foram afetados, tanto William quanto Harry foram profundamente impactados pelas experiências da mãe, embora tenham sido protegidos de grande parte da turbulência emocional da época. O diário de Diana expõe a dor que ela carregou durante todo o casamento, incluindo a infidelidade de Charles e o distanciamento emocional. Quando jovens William e Harry certamente sentiram a tensão em casa, mas é somente agora, como adultos, que eles estão começando a compreender a extensão total dos desafios que Diana enfrentou. O conteúdo do diário de Diana destaca momentos de sua angústia, muitas vezes decorrentes de seu relacionamento tenso com Charles. Essas revelações podem ter desempenhado um papel significativo na formação da perspectiva de William e Harry sobre seu pai ao longo dos anos. Ambos os príncipes falaram abertamente sobre seus sentimentos complexos em relação a Charles, embora continuem a respeitá-lo como pai e futuro rei. Não há como negar que as experiências de Diana tiveram um impacto duradouro em seu relacionamento com ele. William, como filho mais velho e herdeiro do trono, muitas vezes adotou uma abordagem mais diplomática. Mas será que ele tem escolha? Como herdeiro aparente, ele apoiou publicamente seu pai e a monarquia, ao mesmo tempo que honrava a memória de sua mãe. As revelações do diário de Diana provavelmente pesam muito sobre ele, enquanto busca equilibrar seu dever para com a coroa, com seu desejo de proteger o legado de sua mãe ao longo da vida. William. Ele deixou claro seu compromisso em defender os valores que Diana lhe transmitiu, compaixão, bondade e um profundo senso de dever para com os outros. As verdades emocionais reveladas em seu diário podem ter fortalecido ainda mais sua determinação em levar adiante seus ideais, mesmo diante das complexidades familiares. Para Harry, o impacto do diário de Diana pode ser ainda mais profundo ao longo de sua vida. Harry foi mais abertamente afetado pelas dificuldades de sua mãe e pela forma como ela foi tratada, tanto pela mídia quanto pela família real. As recentes decisões de Harry de se afastar dos deveres reais e falar abertamente sobre as pressões de ser membro da família real ecoam muitos dos sentimentos expressos por Diana em seus escritos. As revelações do diário sobre sua infelicidade e a forma como se sentia, silenciada pelo sistema real, podem ter ressoado profundamente em Harry, influenciando suas próprias escolhas de se afastar e priorizar o bem-estar de sua família. Além de suas reações pessoais, William e Harry têm estado unidos em seus esforços para proteger a realeza. O legado de Diana, eles têm honrado consistentemente sua memória, seja por meio de discursos públicos, trabalho beneficente ou simplesmente perpetuando os valores que ela representava. As revelações de seu diário apenas reforçaram a importância dessa missão. Os príncipes têm falado frequentemente sobre como desejam se lembrar de sua mãe, não apenas como uma princesa, mas como uma mulher forte e compassiva. Suas lutas reveladas em seus escritos particulares apenas aumentam o desejo deles de garantir que seu legado seja preservado e que sua história seja contada. Com dignidade e respeito, o papel de Camila, a traição revelada, desde o início do casamento. Diana estava profundamente consciente da ligação de Charles com Camila, um relacionamento que começou muito antes de Diana entrar em cena. Esse é um dos segredos incômodos revelados pelo diário secreto da princesa Diana. Em uma de suas anotações, Diana escreveu: "Eu sempre soube que havia outra pessoa. Mesmo no dia do nosso casamento, eu me sentia como se estivesse competindo com ela. Essa sensação de ser a outra mulher em seu próprio casamento tornou-se um fardo. Fonte de dor constante para Diana, enquanto tentava conciliar seu amor por Charles com a realidade do caso extraconjugal dele. Os relatos de Diana detalham momentos de confronto com Charles sobre Camila. Em uma passagem particularmente crua, Diana escreveu: "Perguntei a ele, por que ela, o que ela tem que eu não tenho? Mas ele não respondeu, simplesmente foi embora." O silêncio de Charles deixou Diana se sentindo abandonada e profundamente ferida. Ela descreveu como esses confrontos frequentemente terminavam em isolamento emocional,
com Charles se recusando a reconhecer sua dor. Ele me excluiu, ela escreveu. Eu não fazia parte do mundo dele. Em outra passagem comovente, Diana escreveu: eu me olho no espelho e não me reconheço, eu mesma. Me tornei alguém que não quero ser alguém desesperada por seu amor, alguém sempre à sua sombra. Essa comparação constante com Camila alimentava a autoestima já frágil de Diana, fazendo-a sentir como se nunca pudesse estar à altura da mulher que sempre teve o afeto de Charles. Diana também descreveu a profunda sensação de humilhação. Ela sentiu isso particularmente quando a presença de Camila em suas vidas se tornou mais pública. Em uma anotação, ela escreveu sobre comparecer a eventos onde sabia que Camila também estaria presente. É como se todos soubessem menos eu, escreveu ela. Eles a veem, eles o veem e eu estou lá parada, fingindo que está tudo bem. A pressão de manter a fachada pública de um casamento real, enquanto lidava, em particular, com a infidelidade de Charles, tornou-se insuportável para Diana. As anotações de seu diário oferecem um vislumbre da agonia emocional. Ela frequentemente se sentia como se fosse a única a carregar o peso do relacionamento conturbado. Mas a traição não se resumia ao caso em si, e sim à negligência emocional que o acompanhava. Os escritos de Diana detalham como Charles muitas vezes se mostrava emocionalmente indisponível, deixando-a lidar sozinha com sua dor. Ele está com ela em todos os aspectos importantes. Diana escreveu: mesmo quando estamos juntos, sei que ele está pensando nela. Essas anotações revelam um profundo sentimento. Apesar da solidão que Diana sentia em seu casamento, enquanto lutava para competir com uma mulher que sempre fizera parte da vida de Charles, tanto antes quanto durante o casamento. E apesar do trauma emocional causado pelo relacionamento contínuo de Charles com Camila Diana, continuou a lutar por sua própria identidade e autoestima. Através de seus escritos, vemos o profundo impacto que essa traição teve em seu bem-estar emocional, mas também sua notável força diante de uma dor inimaginável. O Diário Secreto da Princesa Diana revela a profunda dor emocional que ela suportou durante seu casamento com o rei Charles e também destaca sua incrível força em seus momentos mais vulneráveis. Diana encontrou uma maneira de sobreviver à imensa pressão da vida na realeza, apesar da traição do isolamento e das lutas que enfrentou. A voz de Diana, através das páginas, revela uma mulher que se recusou a ser derrotada pelas circunstâncias. Mesmo em seus momentos mais sombrios, ela expressou uma vontade feroz de continuar pelo bem de seus filhos, por seu senso de dever e por si mesma. Sua capacidade de sobreviver às pressões da vida na realeza foi notável. O Diário de Diana revela todos os segredos de uma vida vivida sob o olhar constante do público. Uma vida onde se esperava que ela mantivesse uma imagem impecável enquanto lutava, em segredo, contra seus próprios demônios. Apesar da fachada que precisava sustentar, Diana nunca perdeu sua humanidade. Em seus escritos, ela reconhecia a tensão emocional que sofria, mas sempre mantinha um senso de esperança. Não sou perfeita, escreveu ela, mas estou fazendo o meu melhor, é tudo o que posso fazer. Você ainda se emociona com a incrível humanidade que sempre fez parte da Princesa Diana. Compartilhe seus pensamentos nos comentários, adoraríamos saber. Por enquanto, é só nos vemos no próximo vídeo.